Hoje é o penúltimo profeta. Esse profeta ele é pequeno, livro pequeno, um profeta desconhecido, no sentido, né? Não é um Jeremias, não é um Isaías, mas era um servo de Deus. E o nome dele é parecido com o contrário de sim. Hein? Isso, já falaram a resposta. Profeta Naum. Eu vou pedir, antes que você fique decepcionado por ter acordado cedo, chegado aqui à casa do Senhor para ouvir sobre o profeta Naum, pode ter certeza que eu sei que Deus vai abençoar a tua vida. Quando o Senhor deu essa palavra para Naum, em três capítulos, rapidamente, duas coisas eram básicas que estavam acontecendo na época em Israel. Eles estavam, na realidade era Judá, né? Porque Israel como um todo, mas as 10 tribos já haviam sido levadas cativas pela Babilônia. E Naum vivia em Judá, só sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim. E a Síria, que era era o país mais poderoso naquela época, mais até do que a Babilônia naquele período, eles estavam ameaçando invadir Judá. E o povo estava com medo. E Deus consolou o povo com a palavra do profeta Naum. E na época, o rei era Ezequias, que era um rei famosíssimo, né? Então esse era o contexto que acontecia. Por quê? Mas pastor, Nínive não se converteu? Na pregação de Jonas, se converteu, mas já haviam se passado 150 anos. Isso acontece conosco também. Comigo? Nós nos convertemos lá atrás, glória a Deus. Se não continuarmos ouvindo a palavra de Deus, nós também vamos enfraquecendo, vamos nos desviando, né, do foco. Às vezes desviamos de Deus, às vezes não desviamos de Deus totalmente, mas desviamos do foco de Deus, né, sem perceber. Então Deus falou que iria destruir Nínive, porque eles haviam passado 150 anos. No início foi bonito, fizeram um jejum, né? Você lembra de Jonas, até os animais jejuaram, mas agora não, a coisa degringolou. Só que não era apenas uma guerra, e é exatamente esse é o alerta que Deus faz conosco. O inimigo, como assim uma guerra? Não era uma pequena batalha ou uma grande batalha. O povo de Judá estava com medo porque ele sabia que a Síria iria invadir para destruir Judá e Jerusalém. É algo muito além do que uma pequena ou de uma grande guerra. É algo que vai minando, vai cercando, vai minando, principalmente naquela época, um exército vinha, quando era um exército muito poderoso contra uma cidade muito poderosa, que era o caso, Judá era poderosa. O exército não invadia primeiro. Ele primeiro cercava o local. Você tendo dificuldade com água, com comida, com correio, com aquelas coisas todas. E aí ia minando as forças físicas e as forças do interior. As forças emocionais. A esperança vai perecendo, né? Aí cada um, você quando olha, de cada 10, 8 já estão sem esperança. 2 ainda estão lá, mas 8 já. Se o inimigo propuser um acordo, assina na hora, porque já está, a fé já pereceu. E é sobre esse ataque, que não aconteceu, mas sobre a possibilidade de uma invasão que iria assolar Judá, é que eu vou pregar. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Pai, eu te agradeço por cada um que se dispôs a vir aqui pela manhã para te servir, para te honrar, para louvar, para ofertar, dizimar e ouvir a tua palavra. Tu usaste o teu servo, meu Pai, Naum, para escrever diante do teu santo e poderoso Espírito 3 pequenos capítulos que contêm armas poderosas em nosso favor, que mostra que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida e consola, que o Senhor repreende e destrói o inimigo. Mas ajuda nesse dia de hoje, para que nós venhamos pegar essa realidade que aconteceu lá atrás e viemos trazer para a nossa vida hoje. E isso vem a redundar em bênção
também para o futuro, que todo mal caia por terra, tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito. Abençoa, meu Pai, todos nós aqui dentro, acima, lá à frente, aqui atrás, que a graça e o favor do Cordeiro sejam sobre cada um. Abençoa também agora, eu te peço, Pai, por cada um que está aqui representando o seu lar. Leva o teu favor nesse momento em nome de Jesus. Aqueles também que vão vir às 10, meu Pai, repreenda todo o mal, tudo aquilo que se levanta para que eles possam estar aqui. Quem viria às 8 teve um pequeno impedimento, que venha às 10 horas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Hoje, com o que eu preguei já domingo à noite, né? Esse vai ser o 8º profeta. E eu na quinta-feira eu lembrei de algo interessante, que quando em julho, o Senhor falou, prega sobre os profetas. A primeira palavra que o Senhor me deu foi essa. Só que ela está sendo pregada 8ª. Mas foi a primeira. Mas por quê, pastor? Não sei. Deus falou, vou te dar uma palavra em Naum. Eu escrevi, achei que vou inaugurar com Naum. Mas Deus falou não. E aí chegava outra semana, Deus não. E Deus não. E não. Até que na semana passada Deus falou para pregar essa palavra. E eu só vou usar um versículo de Naum. E depois que mais adiante eu vou pedir que você feche a Bíblia, eu vou citar outras passagens. E aí não abra não, porque diferente de Jeremias, que a gente andou só em Jeremias, eu vou abrir muitas passagens e aí vai acabar confundindo. Capítulo 2 de Naum, versículo 1. Diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Aí ele fala 4 coisas. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reúne todas as forças. E é sobre isso que eu vou pregar. Por quê? Porque às vezes, de tempos em tempos, o inimigo da nossa vida, da nossa alma, ele vem para querer invadir a nossa vida. Eu não estou falando o nosso interior tomou conta, possessão, nada disso não. Estou falando de invadir as áreas. Né? Invadir as áreas. No domingo passado, eu comentei aqui, vou só fazer um lembrete rapidamente. Nós temos 4, até porque alguns não estavam aqui, 4 situações que ninguém gosta, mas acontece com todos na vida. As lutas, que não tem nada a ver de você ser crente ou não, né? Independe disso, nós passamos determinadas lutas, que não tem explicação, não é disciplina, não é ataque, não, são lutas que todos passam na vida. Está acontecendo comigo, acontece com quem não é crente, com quem nunca acontece. O segundo é o deserto, né? Que esse é quando Deus nos leva para que ao sair do deserto nós saiamos, né, aprendendo de Deus e fortalecidos no poder do Senhor. O terceiro é a disciplina, que é um período curto. Cometemos erros graves, Deus chegou e nos disciplina num período curto, nos corrige. E o quarto, que é o que eu vou pregar hoje, é o ataque, eu chamo de frontal do inimigo. Por que eu chamo de frontal? Porque a Bíblia diz que o inimigo anda em derredor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A Bíblia diz isso. Ele já anda em derredor. Mas às vezes, de tempos em tempos, o inimigo vem para querer invadir, assolar, destruir, atacar para arrebentar a nossa alma. Porque o que mais temos de precioso na nossa vida é a nossa alma. A Bíblia diz, né, o próprio Senhor Jesus diz: o que adianta um homem percorrer o mundo inteiro? Pode estar até evangelizando, fazendo a obra, se ele perder a alma, né? O terceiro livro de João não tem capítulo, é um livro pequenininho. Ele começa dizendo: faço votos ao presbítero Gaio por sua prosperidade, como próspera é a sua alma.
Uma coisa que Deus quer sempre, porque tem algumas coisas que Deus quer hoje, Ele não quer para amanhã. Ele pode me pedir uma coisa hoje que amanhã Ele fala, não, Cardoso, chega. Mas uma coisa que Deus quer para todos nós que estamos aqui dentro, para os irmãos que estão acima, o João, Antônio, é a prosperidade da nossa alma. Em todo tempo, em todo lugar. José na prisão, a alma dele era próspera. Davi sendo perseguido por Saul, a alma dele era próspera. Jeremias, que eu preguei domingo passado, na prisão, na lama, na cisterna, a alma dele era próspera. Essa é a primeira coisa. Então o inimigo vem e aí ele ataca, porque é um período, não é um dia, é um período. E às vezes ele usa o ataque, né, para nos atingir de forma direta, ou às vezes o que eu chamo de ataque indireto, que é quando ele se transforma em anjo de luz. Ele vem disfarçado, né, usando pessoas, e aí nós não nos apercebemos do que está acontecendo, e as situações começam ele atacando o exterior. Ele pega uma área, pega outra área e vai atacando. Isso vai minando o nosso interior. É assim que o inimigo faz. Essa é a estratégia dele. Não tem outra estratégia. Essa é a maneira que ele age. Ele pega aqui, bate ali. Isso vai te desanimando, isso vai produzindo uma série de coisas e vai adoecendo a tua alma, a nossa alma. Quando eu preparei essa palavra, eu me lembrei, não foram só essas não, foram outras, que o inimigo veio para assolar, destruir, me arrebentar e etc. 4 vezes eu me lembrei. Uma foi em 88 para 89, uma foi em 95, essas 2 eu não era crente, depois eu vou explicar uma coisa aqui, lá na frente. E 2 eu já era convertido, uma em 2000 e a outra em 2007. Ele veio armado com tudo que você possa imaginar, tridente, o que você queira imaginar. Ele usa todas as armas. Ele usa pessoas que estão, o que de nós? Próximas. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que eu venho aprendendo, aprendi e ainda preciso aprender, que é o que? Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Meu irmão, Deus sempre faz a parte dele, não se preocupe. O que Ele quer é que nós façamos a nossa, porque Deus age em cooperação. Ele não precisa, Ele é Deus, Ele não precisa do seu dinheiro nem do meu. Eu estou esperando cada igreja nesse domingo para ver o que eles vão me dar. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele fez tudo o que há, mas Ele trabalha em cooperação. Ele não precisa da minha oração para funcionar nada. Ele é Deus. Mas Ele é tão bom que Ele fala: vem fulano, vem, vamos orar junto para Deus operar na vida de Beltrano. É assim que Deus faz. Então o que acontece? Deus está lá guardando a cidade, mas também tem um sentinela. Se Deus não estiver à frente, pode ter 1000 sentinelas, mas Deus está à frente, glória a Deus. Mas o sentinela está na praia. Eu não estou pregando contra a praia, não. Eu estou querendo dizer, eu usei praia aqui no sentido de ficar desapercebido. É isso que eu quero dizer. Então Deus faz a parte dele. Não, Deus já falou que vai fazer. Deus vai me dar um microfone, glória a Deus. Você vai para onde? Eu vou para Rio Bonito, vou para praia, vou para Petrópolis, mas no sentido de não estou nem aí. Esse é o sentido. Veja quando Jesus disse: nos tempos de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Tem algum pecado nisso? Não. Por si só, tem algum pecado? Não. O que Jesus está dizendo? Eles viviam de uma forma que não se importavam com Deus. Comiam, bebiam, se casavam, davam seus banquetes e Deus não estavam nem aí. Até que veio o dilúvio e eles foram pegos de surpresa. Assim será a vinda do Filho do Homem. Não é questão do pecado, que ele existe, nós sabemos disso. O mundo já não é maligno, mas o que Jesus nos alerta
é de não só o mundo vive desapercebido do Senhor, mas para que nós não vivamos do mesmo jeito. Mesmo às vezes estando dentro da igreja. Podemos viver, é meio esquisito isso, mas às vezes acontece. Ficamos assim meio, ou não tão apercebidos quanto o Senhor gostaria que nós ficássemos. E o inimigo vem de tempo em tempo. Ah, pastor, tem como é que se diz? Um calendário. Quando é que ele vem? Não, meu irmão. Mas não adianta, eu vou falar com todo respeito. Tem gente que perde tempo orando com aquilo que não deveria. Vou dar um exemplo. O inimigo vem de tempo em tempo. Ih, tá amarrado em nome de... Fica, pode amarrar. Não vai adiantar nada. Por que, pastor? Meu Deus! Simplesmente, meu irmão, se eu chegasse aqui para você e falar assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Deus mandou dizer que até o final da vida de cada um de nós aqui, nunca vamos passar uma luta, o inimigo não vai nos atacar, não vamos para o deserto nem para a disciplina. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Eu estou matando todo mundo. Por isso que nunca, eu falei do quinta-feira numa reunião de pastores, nunca se teve tanto desviado quanto tem hoje em dia. Por uma série de motivos. Mas um dos motivos principais é esse. Por quê, pastor? Por falta de pregar toda a verdade. Então Deus é bom, é verdade. Como nós louvamos aqui, sem tirar nenhum. Eu até falei, Letícia, canta mais um, tá bom. Ela cantou um louvor que eu adoro. Eu gosto de todos, mas Os Reis da Terra. O pastor Reinaldo falou, Carlos, canta um louvor quinta-feira. Eu cantei, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Então, glória a Deus por isso. Mas por não pregar toda a verdade, quando acontece determinadas coisas, a pessoa não se preparou para aquilo. Todos nós não nos preparamos 100% como deveríamos, mas nos preparamos alguma coisinha. E as pessoas, como escutam que Deus faz isso, Deus faz aquilo, o próprio Jesus Cristo, ele falou, olha, se você me servir, vai ter recompensa. Se você, no sentido geral de palavra recompensa, se você me eu vou estar contigo, tal. Mas ele falou, olha, tem os ais, tem os penduricalhos, tem os ataques. Pedro, lá em Lucas 22:31, Jesus chegou e falou, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. E Pedro, amarrar. Não. E o que você vai fazer, Jesus? Eu estarei orando por você. Lucas 22:31. Então nós temos que ter essa tranquilidade de Deus. Não é para ninguém ficar com o cabelo arrepiado, é para tranquilidade de Deus. Em se pregar toda a verdade. Em nos prepararmos para quando vier esses períodos que o inimigo vem para assolar, nós pudermos estar com aquilo que o Senhor já nos deu o melhor possível. Eu vou pedir que você, por favor, não vou ler, você leia em voz alta o que você acabou de ler em Naum 2:1. Leia, por favor. Amém. Agora pode fechar a Bíblia. Pode fechar. Eu vou abrir várias passagens, mas eu vou pedir que você não abra porque vai atrapalhar. No sentido de prestar atenção porque vai ser rápido. Duas coisas importantes para nós guardarmos. Não tenhamos medo do inimigo. Maior é o Senhor que está conosco. Maior é Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai... O inimigo ele tem poder. Tanto tem poder que o mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vai destruir ele com o sopro da boca. Tamanho é o poder de Jesus. Isso é uma coisa. A segunda, que eu também aprendi e tenho aprendido, é nunca subestime o inimigo. Tem crente que gosta de subestimar, de brincar. Não faça isso. No livro de Judas, Miguel não ousou pronunciar juízo, né, contra eles. Disse, o Senhor te repreenda. Golias e Davi. Isso na nossa vida. Na nossa vida. A gente tem uma luta, às vezes uma coisa pequena, e a gente despreza a luta. Ah, isso aí é moleza. Não, não é moleza não. Nós vamos lá e vamos vencer em nome de Jesus. Agora, quem debochou? Foi Golias ou Davi?
Golias. Ele falou, quem é você, rapaz? Quem tu está pensando que é? Davi não enfrentou de forma séria, porque ele sabia quem estava do outro lado. Então nós temos que não ter medo nenhum. Prudência, autoridade em nome de Jesus. Mas sem brincar. Pastor, o senhor falou que a gente deve brincar. Não, isso é outra coisa. Vamos para o retiro, nós vamos sair, fomos na pizzaria, jogou bola, foi no cinema, foi no parque. Isso é outra coisa. Vamos brincar onde nós temos que brincar. Agora, com o inimigo não se brinca. Com o inimigo nós agimos sério, nós repreendemos, nós nos posicionamos, nós pisamos na cabeça. E Davi nos ensinou que não só ele foi lá e atirou a funda, como ele não viu as costas. Já viu aqueles, eu vou falar hoje sobre filme, viu aqueles filmes que o cara vai lá, mata e no final começa o letreiro, você pensa que acabou o filme. Daqui a pouco você escuta uma voz assim, né? Aí você fala, caramba, vai vir a parte 2. O cara não morreu. Quem ensinou isso pra gente? Davi. Ele foi lá, jogou a funda. Se fosse hoje em dia, pega um Davi no colo, levanta Davi. Davi não. Falei, não, para aí. Só um instantinho, eu tenho um negócio para fazer o quê? Pegou a espada e cortou a cabeça fora. Ele está ali não para depois, mas ele dançou. Não, ele dançou onde dá para dançar. Ali, ele se posicionou e cortou a cabeça fora de Golias. Puxou pela mão e mostrou. O Senhor dos Exércitos deu essa vitória. É isso que nós devemos fazer. Primeiro, guarda a fortaleza. São esses 4 itens. O primeiro deles, porque, como eu disse, nós estamos num ataque, num período. Então o inimigo vem querendo minar as forças. E ele não mina um dia. É um dia, 2, 3, e assim vai. 1 mês, 2 meses. Ele vai minando o exterior até atingir o interior. E aqui o Senhor nos dá esses 4 itens. O primeiro é guardar a fortaleza. O que é guardar a fortaleza? A palavra é guardar. Guarda tudo ou qualquer coisa que Deus tenha te dado. Qualquer coisa. Por exemplo, Deus fez o céu e a terra, chamou Adão e falou assim, olha, guarda esse jardim. Ele guardou? Não. Mandou guardar e cultivar, né? Cuidar, mas mandou guardar. Proteger, guardou? Não. Veio o inimigo e não vigiou. Não vigiou. Oséias, o Senhor diz assim, guardem o meu amor. Jesus lá em Éfeso disse, o povo guardou? Não. Servindo a Deus, era uma igreja, era uma das melhores igrejas da Ásia. Diferente de Laodiceia, que era um bagaço. Mas Éfeso, eles faziam um trabalho de primeira. Mas guardaram o amor? Não. Jesus disse, vocês não guardaram o primeiro amor. Em Hebreus 3,14, o autor diz que nós no início nos tornamos participantes de Cristo se guardarmos a confiança. Quer dizer, se guardarmos a fé que nós, desde o primeiro dia que nos rendemos a Cristo, nós temos obrigação de guardar essa fé, de cuidar dessa fé. Em 10:23, em Hebreus, ele diz, guarde firme a confissão. O que é isso? Guarde a tua salvação. Deus, ele é poderoso para te ajudar na salvação. Jesus Cristo morreu para te salvar. Essa é a parte dele. A nossa parte é cuidarmos dessa salvação que ele nos deu. É diferente. Uma coisa, é por isso que eu falei, Deus sempre é fiel, mas ele quer que nós sejamos. Provérbios 4:23. Sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. Então uma das coisas que o inimigo fareja é uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida, uma pessoa que está sangrando. Já falei aqui, você vê aqueles documentários na África, né? Leões, tigres, eles ficam à espreita. Sim, farejou, eles sentem, meus irmãos. Eu tenho uma experiência, esses animais, ele tem um faro muito apurado. Eu vou lá pro sítio, lá tem vários cachorros, eu não tenho nenhum, mas o pessoal que está lá tem vários cachorros. Mas tem um que, quando eu levo biscoito, ele já... Olha, se eu abrir um... Aí eu fico olhando assim, faço um teste. Eu tô com o carro aqui, ele está depois da porta da igreja. Se eu abrir o saco e o vento estiver a favor, no início que eu estiver abrindo o saco, ele já fareja de lá e vem.
E não é um salgado, não, um creme crack. Que cá para nós, ninguém vai falar, nossa, que cheiro maravilhoso, o que é? Creme crack. Ninguém vai falar isso. Você vai falar um salgado, uma esfirra, um pastel, mas creme crack não vai. Mas é o que acontece. Isso, um cachorrinho vira lata. Agora imagine um leão, uma onça. O inimigo, pastor, mas fizeram isso comigo. Todos nós, meus irmãos, vamos nos entristecer, vamos chorar, todo mundo aqui. Eu não estou pregando sobre isso, eu estou falando, não deixe a ferida sangrar além do devido. A Bíblia diz, só para, irai-vos, mas não. Deus sabe que nós nos iramos porque Deus se ira. Sabe que Jesus vai voltar e vai acabar com o mundo? Porque Deus vai se irar. Se irar. Quando Jesus morreu e ressuscitou e nós nos rendemos a Ele, Ele satisfez a ira de Deus com o derramamento do sangue. Agora, irai-vos e não pequeis. Então a gente dá aquele xericovite, sacudiu a poeira, tô calmo, beleza. Então agora vamos para frente. Então feriu e tal, né? Vai lá, bota um esparadrapo no início, depois faz uma cirurgia, né? E vamos em frente. Porque, meus irmãos, já cansei de ver. Isso não tem nada a ver com membro, não. O que eu já cansei de ver. Pastores, pessoas com graduação alta, feridos, machucados. E o pior, que isso vai acontecer sempre. Também não estou profetizando. Mas deram vazão à ferida. Chega numa reunião, tá lá no canto. Oi. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Para levantar um polegar precisa daqueles guindastes lá do Cais do Porto. Tudo bem. Quer um café? Não. Pastor, para rejeitar café em reunião é porque o cara tá no bagaço. O cara tá no processo do bagaço. Então, pastor, o senhor já foi ferido? Meu Deus, me faltaria tempo de explicar. Agora, onde eu vou curar isso? Na sala de operação. No meu quarto, em algum lugar com o Senhor. Vou chorar com Ele. E ninguém opera como o Senhor opera. Ninguém colhe as lágrimas como o Senhor colhe as lágrimas. Ninguém nos coloca de pé como o Senhor nos coloca de pé. Isso é fundamental para nós fecharmos as brechas, nos armarmos. Provérbios 13:3. Guarda a tua boca, porque quem guarda a boca conserva a alma, mas quem muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Guarda a boca. Casamento é um assunto mais casamento. Tem aqueles períodos terríveis no casamento, que tem, né? Mas todo mundo... Eu estou aqui vivendo casado há 60 anos. Eu nunca discuti com a minha esposa, sempre concordamos em tudo. Tem que ver de onde eles vieram. Ou Plutão, ou Marte, Saturno. Eles devem vir de algum lugar desse. Não sei de onde são esses ETs, porque eu falo churrasco, ela quer churrasco. Eu falo, meu amor, vamos ao Maracanã, ela já está com o ingresso na mão. Já comprei antes de você falar. Então, cá para nós. Não é a realidade. Agora, o que acontece? Quando acontece essas tempestades que o inimigo vem para assolar, principalmente, né, tem todas as áreas, porque ele está mandando guardar, mas eu estou falando aqui um alerta. Eu sempre faço gabinete com casais e falo, guarda a tua boca. Não detona a pessoa. Eu preciso falar com alguém. Tudo bem, quem que você vai se abrir, quem você vai compartilhar, com quem... Glória a Deus, isso é de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é pegar a metralhadora e... Todo mundo já sabe da situação. E quando todo mundo já sabe da situação, eu tenho uma notícia para te dar. Todo mundo tem uma palavra para aquela situação. Aquela situação vira igual aquela gelatina colorida. Sabe aquela gelatina colorida? Que todo mundo tem uma palavra. Ela é colorida. Ela é colorida. É exatamente isso que acontece. Então Deus fala, guarda a boca. Último exemplo sobre guardar a fortaleza, vou pedir que você repita lentilha. Lentilha.
Guarda isso para a vida toda tua. Lentilha. Por quê? Porque Jacó, ele estava caminhando e encontrou o irmão dele, Esaú. E o Esaú estava morrendo de fome. Mas o direito da herança era de Esaú. E o Jacó falou assim, pô, vou oferecer a ele essa comida, está cheirosa. Meu irmão, quando ele ofereceu, você troca isso? Você lembra aquele negócio do Silvio Santos? Você troca isso por aquilo? Agora, trocou. Pegou a lentilha, comeu, glória a Deus, que prato. Meu irmão, você cozinha muito bem. E aí foi o direito dele. Isso, Jacó com Esaú. Ele não guardou a promessa que Deus tinha dado a ele, como, não promessa no sentido que Deus falou com ele, promessa porque todo filho mais velho era o que recebia herança. Agora lá em 2 Samuel 23, havia um homem chamado Samá. E os filisteus se reuniram para invadir, destruir um campo de lentilha. É a mesma coisa. O inimigo, os filisteus, de todos os pontos, se reuniram, se ajuntaram. É quando vem não só o inimigo, mas vem toda a potestade junta para destruir aquele campo. E o povo de Deus sabe o que fez? Fugiu, meu irmão. Fugiu. Mas um homem chamado Samá se pôs no meio do campo e defendeu o campo e livrou o campo de lentilha dos filisteus. E a Bíblia diz que o Senhor efetuou grande livramento naquele dia. Agora eu te pergunto, Deus precisa de Samá para efetuar alguma coisa? Não. Deus está guardando a cidade. Mas o Samá era o sentinela. Samá nunca venceria sozinho contra o exército dos filisteus. Mas a Bíblia diz que um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Faz a sua parte. Guarda a fortaleza. Guarda o teu coração. Guarda a salvação. Guarda a chamada que Deus te deu. Guarda o trabalho que Deus te deu. Não estou falando de se apegar. Cuida do que Deus pode te levar até para outro trabalho, mas cuida do que Deus deu uma família, cuida da família que Deus te deu. Cuida, guarda a fortaleza. Não abra mão daquilo que Deus te deu, a não ser uma coisa: se Deus pedir que você abra mão, isso é outra coisa. Aí acabou a conversa. Agora, enquanto não aconteceu isso, guarda tudo que Deus te der. Não é se apegar no sentido, não, aqui está meu ministério, não é isso. Mas cuida. Guarda tudo que Deus te der. Amém? Segundo, esse é o mais sutil, vigia o caminho. Jesus disse, orai e vigiai. Pouco adianta, não é nada, pouco adianta orarmos se nós não vigiarmos. É como se nós dessemos uma descarga na oração. Oramos lá 3 horas, maravilha, abraçamos, comemos o salgadinho e tal. Daqui a pouco, a boca fala daquilo que Provérbios 13:3 falou, não guarda a boca. Então deu descarga em tudo aquilo que foi feito na oração. E o Senhor diz isso pra gente. Vigia o caminho, orai e vigiai. Quando Abacuque estava com situações que ele esperava Deus responder, Deus falou com ele no capítulo 2. O Abacuque, se ponha na torre de vigia. Aonde fica a torre de vigia? Na fortaleza. E aí Abacuque falou, vou me pôr na torre de vigia para ver o que o Senhor me fala. Isso é importante, você está num ataque, você está numa situação. Então você tem que ficar vigiando para ver, não é só vou vigiar o que o inimigo, claro, mas vigiar o que Deus vai falar com você. Mano, meu filho, minha filha, suba por esse tapete. A vitória é só por esse tapete. O escape é esse, só por esse tapete. Não, eu vou fazer assim, porque naquela época eu fiz assim. Nada disso. Faça o que Deus está falando, por mim na torre de vigia. Colossenses 4:2, Paulo diz assim, perseverar em oração, vigiando com ações de graça.
Isso também é importante, meu irmão. Guarda isso também. Por que vigiar? Vigie. Nós oramos, glória a Deus. Amém. Eu não estou pregando contra... Amém. Mas vigia com ações de graça. O que é isso? Agradeça, vigia agradecendo, mas ao mesmo tempo tomando atitudes que mostram um agradecimento verdadeiro. Que uma coisa é agradecer de boca, outra coisa é você ter atitude que demonstram um agradecimento em espírito e em verdade. Isso é fundamental, porque quando a situação está terrível, porque quando está tudo bem, graças a Deus. Mas quando a situação está mais ou menos terrível, ainda assim, não é que você vai, a minha prioridade é agradecer, não, mas deixa um espaço, um compartimento para agradecer. O povo de Deus, a maioria, não sei quantos por cento, mas a maioria esmagadora pereceu no deserto. Por vários motivos, mas o principal foi um só. Teve rebeldia? Teve, mas não foi a maioria do povo. O principal foi murmuração. E a causa da murmuração, meu irmão, a murmuração não é um problema. A murmuração é uma consequência. A causa é falta de um coração agradecido a Deus. Então eu estou esperando uma feijoada. Deus mandou o codorniz. Senhor, obrigado por essa codorniz. Eu estava morrendo de fome. Louvado seja o teu santo nome. Mas não se esquece da feijoada. Tudo bem. Mas você agradeceu a Deus. Isso é um exercício. Eu estou orando, vigiando com ações de graça. O Salmo 100 diz: entrai pelos meus atos com ações de graça, e em seus lábios com hino de louvor. Sabei que o Senhor é Deus. Isso é importante. Porque isso não é uma coisa que você chega e fala assim, eu te agradeço. Não. Nós vamos agradecendo, vigiando. Jó 34:2. O ouvido prova a palavra, como o paladar prova a comida. Isso também é importante. O que? Aquilo que você ouve. Aquilo que você vai ouvir. A gente escuta muita coisa. Nós temos que discernir, provar as palavras para ver se essas palavras são verdadeiras ou vão nos abençoar. O Salmo 1 diz, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E eu vou fazer eu já recebi conselho de pessoas que não eram crentes e que me deram um bom conselho. Já recebi. Pastor, a Bíblia diz para não andarmos. Andar é algo o quê? Contínuo. Eu recebi 20 conselhos, 20 excelentes. Quantos eram crentes? 2, 18, não, aí tem uma coisa errada. Mas Deus pode? Pode. Agora, o que mais me deixa estupefato, assim, é a quantidade de pessoas dentro da igreja que dão conselhos fora da palavra de Deus. E aí é o que eu chamo, que a Bíblia diz, são conselhos ímpios. Por quê? Não é a pessoa. O conselho é ímpio porque ele não provém da palavra. Isaías 25:1 diz que os conselhos de Deus são eternos e verdadeiros. Então essa é uma coisa fundamental. Nós temos que... A Bíblia diz no livro de Provérbios, me perdoe que eu não me lembro o capítulo, né? O simples ouve a palavra e passa. O prudente ouve e não sofre o dano. O simples aqui não é um simples de coração, não. É aquele que foi simplório, ouviu a palavra, tá tudo bem, e continuou. O prudente, ele atenta para os passos. Me contaram uma história. Como é que eu vou saber se é verdadeiro? Atenta para os passos. Vê se que aquilo está sendo falado é consoante com o que está acontecendo na verdade. Mas não naquela hora, não. Depois. E aí nós vamos medir a situação. Então, Deus fala conosco. Vigia o caminho. José com a mulher de Potifar. O que José fez? O que ele fez, meu irmão? Fugiu. Não, eu sou um homem de Deus. Estou num propósito. Amanhã eu marquei o dia de enfrentar a mulher de Potifar. Estou na peleja. Está morto. Quando ela chegar perto, meu benzinho, com o perfume todo,
A Bíblia manda o quê? Fugir. Pastor, mas Davi não enfrentou Golias? Não, aí é o inimigo. O inimigo você não deve fugir. O inimigo você tem de enfrentar. Mas ali não era o inimigo? Sim. Travestido como anjo de luz. Porque se ele, na situação bagacenta que José estava, se ele dorme com aquela mulher, ele tinha se dado bem. Que isso, pastor? Não, no sentido humano, aquela mulher, ele ia ter regalias, ele ia ficar no bem bom. Potifar ia chegar, ela falou, meu marido, olha, esse José é um cara, como diz lá na roça, fenônimal, fora do comum. O cara é muito, quando eu penso num troço que já está trazendo, olha, foi o melhor mordomo que você já escolheu na face da terra. Tudo ele me compreende. Não, meu irmão, José fugiu, vigia o caminho. É o que Deus fala conosco. Terceiro, fortaleça os lombos. A Bíblia usa animais para comparar conosco. Como eu falei domingo passado, mula, jumenta, vaca, né? Cachorro. E os animais, principalmente aqueles que levam carga, a carga é colocada sobre os lombos. Então Deus fala para nós fortalecermos os nossos lombos para aguentarmos a luta, o ataque. É isso que Deus fala. Quando o povo saiu do Egito, lá em Êxodo 12, Moisés mandou preparar, instruído por Deus, preparar o cordeiro. Ele falou, olha, cajado na mão, sandália nos pés e lombo cingido. Lombo preparado. Por quê? Alguém podia chegar e falar, ih, rapaz, tá preparado já, rapaz? Botei uma bermuda, uma sandália havaiana. E as irmãs? As irmãs estão se maquiando. Aqui, meu bem, um salto. Qual é o salto mais fino, mais alto que tem para mulher? Hein? Fala, minha irmã. Agulha. Vou pro deserto no salto agulha. O homem de bermuda no deserto está morto. De sandália havaiana, os pés não vão levar 3 horas. Você tem que saber para onde está indo. Fortalece os lombos. Fortalece os lombos. Provérbio 31, quando ele fala da mulher virtuosa, que ele fala, os lombos dela têm força. Por quê? Chega de noite, a lâmpada dela não se apaga. Então você pensa que a mulher vai desligar, a mulher ainda está a pilha. Para lá, para cá, para lá, para cá. Fortalece os lombos. Efésios 6,14. Tudo isso é fortalecer. Não é tudo, mas só para... Estais firmes, cingidos com a verdade. E aqui muitos pensam que Deus está falando para nós falarmos a verdade. Não é isso. Pastor, mas Deus não fala para a gente falar a verdade? Que o inimigo é o pai da mentira? É, claro que é verdade. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Cingir com a verdade, Isaías, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que do tronco de Jessé brotará um rebento, e de suas raízes um renovo. E sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de inteligência, de fortaleza. Está se referindo a quem? Jesus Cristo. E no versículo 5, Isaías diz que a justiça será o cinto dos seus lombos. Então, quando a Bíblia diz para nós nos armarmos com o cinto, cingindo com a verdade, ele não está falando para a gente falar a verdade, se bem que nós devemos falar. Ele está falando para nós nos cingirmos do caminho, da vida e da verdade, que é Jesus Cristo. Que o nosso lombo esteja cingido, preparado com Jesus Cristo. Agora, eu posso chegar aqui, como eu estou falando, e falar, meu irmão, prepara o teu lombo com Jesus Cristo. Aí a pessoa chega em casa, o pastor falou para me preparar o meu lombo com Jesus Cristo. O que vai, principalmente para quem não é cristão, não vai saber o que é fazer. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é o seguinte, o que diz a Bíblia? Não é o que eu acho, o que diz a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Mateus 11, 28, Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque estão carregando um peso no lombo. Vinde a mim.
Então, quando a peleja, eu vou falar uma coisa aqui que você vai perceber na hora. Não importa onde você esteja. Quando tem até um louvor que diz, a peleja torna-se renhida, nós temos que, vinde Jesus, vinde, se aproximar dele, mas muitos se afastam. Em vez de trazer ele para mais perto, num sentido figurado, a presença dele está em cada um de nós. O Espírito Santo está em cada um de nós. Isso é uma coisa. Mas nós estamos falando do aproximar, do agir, do sentir aquele cuidado do Senhor. Nós temos que falar, vinde. Ele disse, vinde a mim. Não foi ele que foi. Fomos nós. Ele disse, vinde. Então nós fomos até ele. E ele diz, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado e sobrecarregado do quê? Do quê? De luta, de fardo. Às vezes a gente, não sei se... Às vezes muitos ficam cansados de si próprio. Pode acontecer. Mas aqui também do ataque. Porque quando o ataque, uma das coisas que ele produz é um cansaço. Cansaço. Porque não é aquele ataque de um dia. É um período que o inimigo está querendo minar. Isso produz um cansaço. Então Jesus Cristo diz, não se afaste de mim. Pelo contrário, é a hora que você tem que ir com mais vontade e força. Porque ele é fiel para fortalecer o teu lombo. Ele é fiel para que você suporte aquele período. Amém? E o último, reúne todas as suas forças. Esse aqui, ele não é o principal, cada um tem a sua função, mas é o que eu vou falar um pouco mais. Como você sabe que eu gosto de filme, eu gosto de tudo quanto é tipo de filme, eu gosto de filme bem feito. Não sei se você já viu aquele filme que tem um mocinho e do outro lado tem um exército. Já várias pequenas batalhas durante o filme, mas chega no final, é aquela batalha que vai fechar, vai dar o end ao filme. Aí o mocinho vai ou num baú, ou debaixo de um tapete, tem um fundo falso, ou ele aperta um botão, o armário dele, o closet, vira um arsenal. Já viu isso? E aí ali tem escopeta, tem bomba, tem automática, tem tudo. Ali dentro tem tudo. É um arsenal. E é isso que Deus fala para nós fazermos. Reunir toda a nossa força. Pegar nas armas que o Senhor nos colocou disponível. Quem pode ir agora, rapidamente, feche teus olhos, rapidamente, 3 segundos. Imagine agora um armário em que você tem um botão ali falso. Pode ser debaixo do sapato rosa, para os irmãos debaixo do chinelo, que a gente gosta de botar um chinelo depois para o sofá. Pensou no teu armário agora? Apertou o botão, veja o armário abrindo na tua frente. O armário está se abrindo na tua frente. E ali dentro tem toda sorte de arma. Pastor, eu nunca peguei arma na vida, mas vai pegar hoje. A primeira arma, tem muita, mas eu vou dar aqui umas 4 ou 5 para você. A primeira arma, Mateus 6,12. Perdoa as dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Essa é a primeira arma. Porque algumas armas nós atacamos. Quando você ora, repreendendo, você está atacando. Quando você perdoa, é uma arma de defesa. Você está se defendendo. Então a palavra-chave nesse versículo não é perdão, se bem que o principal é nós perdoarmos. A palavra-chave nesse versículo, você não está com o armário aberto na frente? Então agora estica a mão assim, estica a mão. Vai lá e pega a arma assim como. Que pastor, assim como? É, assim como. Pega o assim como. Por quê? Porque a gente fica muito no perdão, é claro que tem que perdoar. Mas a palavra-chave é assim como eu perdoo, o Senhor me perdoa. Deus me perdoou de tanta coisa. E aí eu fico de picuinha e não perdoo o outro por bobeira e palhaçada. Eu estou perdendo a guerra. Romanos 12. Essa aqui é uma bomba de nêutron.
Ele diz: não pague o mal com o mal. No que depender de você, tenha paz com todo. No que depender de você, você fez a sua parte. Não vingueis a vós mesmo. O Senhor diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não é para você, não, Senhor, eu quero que o Senhor me vingue. Não. Dai lugar. O que é dar lugar à ira? É muito simples. Você se irou, eu me irei. Aí nós vamos dar lugar à ira. O que é isso? A gente pega uma folha em branco e chama o nosso advogado. Quem é o nosso advogado? O Senhor. E assina um papel. Senhor, está aqui, ó. Estou dando lugar à ira e estou colocando o Senhor como meu advogado. Foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez. Ele pegou. Quando ele cortou a orla do manto de Saul, ele estava o quê? Hein, meu irmão? Eu vou repetir. Não vingueis a vós mesmo. Dai lugar à ira. O que ele estava quando ele cortou a orla do manto? Irado. Ai, eu vou cortar a orla do manto de Saul porque eu gosto tanto dele. Não, ele está com raiva. Ele foi cortar a orla do manto. Quando José e os irmãos dele vieram, e ele fez todo aquele negócio, guardou, mandou o irmão voltar, prendeu botou um negócio no animal para pegar, para dizer que o outro tinha roubado. Quando ele chorou, ele estava o quê? Irado. Nós temos que ver Bíblia. José não chegou, meus irmãos, quem teve aquela ideia de me prender? Eu quero dar um abraço apertado. A vontade dele era de matar, chamar todo o exército do faraó, porque ele tinha esse poder. Varre essa turma toda à minha frente. Ele ficou irado. Mas ele, quando o pai morreu, e os irmãos ficaram com medo, que ele falou: bom, o que segurava José era papai, mas agora José falou assim: eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Ele se irou, mas ele não pecou. E ele diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por quê? Porque se alguém fez mal e você faz mal, só quero dizer uma coisa: não vai vencer. Não estou profetizando, não vai vencer. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Agora, se vence o mal com o bem. Se vence o mal com o bem. E foi o que aconteceu, e é um testemunho, sem entrar em detalhe, com o que aconteceu comigo naquelas 2 lutas que eu falei no início da pregação. 4 ataques de Satanás. 2 eu não era convertido. O que aconteceu? Isso não foi na hora, não. Isso 5, 6 anos depois que eu atentei. Eu estava num lugar e atentei para isso, nem me dei. Por quê? Porque eu não era convertido. Mas nessas 2 lutas, umas 3, 4, 5 pessoas, 2 principais e os atores coadjuvantes, me fizeram o quê? Mal. Muito mal. Mas eu não revidei. E Deus deu vitória nas 4 situações. Nas 2 que eu já era convertido, mas nas 2 que eu não era convertido. Pastor, foi terrível, meu irmão. Terrível. Agora, eu não tinha o entendimento da palavra. Eu não frequentava nenhuma igreja. Bom, pastor, então não estou entendendo. Então a gente pode ir embora. Não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor percorrem toda a terra. Deus é fiel e justo para que aquele que cumpre a palavra dele, mesmo que não tenha entendimento, Deus abençoa. Tem muito crente aí que não está perdoando, está revidando na mesma moeda e assim por diante. E tem muita gente que não é de frequentar a igreja, não é convertido e perdoa. Eu estou dizendo que é todo mundo? Não. Eu estou dizendo que tem um grupo. Pode ser minoria? Pode. Mas existe. Porque o assunto que nos atrapalha, o assunto não é congregar. O assunto não é salvação. O assunto é, como a Bíblia diz, Deus não é injusto. Então tem uma causa com um crente e uma causa com um não crente. O crente está errado. Deus vai dar vitória a quem?
ao não crente. Mas pastor, mas eu sou crente. Sim, mas tu está errado, pô. Só porque você é crente, eu vou... Não, você está errado. O assunto não é a salvação. O assunto para Deus, Deus é justo. É quem está certo, quem está errado. Agora, eu, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu continuei, prossegui, e Deus me trouxe o conhecimento sobre Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E eu entrei na casa do Senhor, eu entrei no reino de Deus. Mas lá atrás eu não tinha nenhum entendimento nesse sentido. A minha vontade, eu morava em Rio Bonito, tinha um close fininho assim, que era, a senhora guardava a roupa dela, eu acordava 4 da manhã, tudo escuro, antes de ir para o sítio, dobrava meu joelho e ficava chorando ali dentro. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu acreditava em Deus, no sentido, né? Assim como eu creio que Deus existe, né? Nesse sentido. Então, Deus não despreza essa oração, porque, meu irmão, senão ninguém seria salvo. Se Deus não livrasse antes de convertermos, quem ia ser salvo? E o final desse de Romanos diz que quando nós fazemos isso, nós amontoamos sobre a nossa cabeça o quê? Brasa viva. Sabe o que é brasa? Quem já marcou? Quem já viu marcar boi aqui? Quem já viu? Já viu, né? Então, o boi gosta, não gosta? Que delícia. Aquilo é uma brasa viva. Mas sabe o que é aquilo ali, meu irmão? Há uma mudança. Não tem nada de errado no que eu vou falar. Nada de errado. Você pode entrar aqui dentro da igreja, você pode dançar, você pode se alegrar com Deus. Isso faz parte do reino de Deus? Faz. Mas isso não vai te dar vitória. O que vai te dar vitória é você lá fora, armado com o Espírito do Senhor, com a palavra de Deus e sendo transformado de glória em glória. É isso que vai te dar vitória. Por quê, pastor? Porque você mudou. Ninguém muda, nem pastor, nem ninguém muda do dia para a noite. E o que eu já mudei até hoje ainda preciso mudar. O único que não precisa mudar em nada é Jesus Cristo. Ele é o único. Paulo diz lá em 1 Timóteo 6, é o único que possui a imortalidade. Mais ninguém. Ele tem vida em si próprio. Então, meus irmãos, brasa viva. A brasa viva muda. Vou dar um exemplo. Isaías disse, eu, Senhor, que escrevi 66 capítulos, a minha boca é impura. E eu habito no meio de um povo que tem boca impura. Agora, eu já falei aqui uma vez, mas não foi de manhã. O que é isso? Que eu vi uma vez o irmão falando. O pessoal falava muito palavrão naquela época. Fala, tem coisa que é só graça. Meu irmão, ele está falando de Isaías. Nós ficamos muito preocupados na questão de palavrão. Pastor, eu estou defendendo que fala palavrão? Não. Porque senão a pessoa pega ali e o pastor falou que está liberado. O que eu estou dizendo é o que magoa Deus. É a murmuração. Vou bater de novo nesse ponto. Antes, saia palavras que abençoem. Porque murmuração mata. Palavrão não mata. Palavrão é errado. E devemos nos consertar disso. Isso é uma coisa. Mas murmuração, meu irmão, mata. E não mata pouco, não. Isaías falou assim, Senhor, a minha boca, a boca de Isaías. O homem no capítulo 6 viu a glória do Senhor, o serafim, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse homem falou, a minha boca é impura. E eu habito no meio de um povo com boca impura. E que Deus falou para que um anjo pegasse uma brasa viva e tocasse na boca de Isaías. E purificou, mudou a boca de Isaías. Então a brasa viva muda o nosso ser. Efésios 6,16. Embrace sempre o escudo da fé, para que você apague o dardo inflamado do maligno. Aqui, sempre arma de defesa. Escudo da fé.
Como é que você vê um dardo do maligno? Que o inimigo tem o míssil dele. Tem a lança dele. E aí, como é que você vai apagar isso? Com o escudo da fé. Ah, pastor, mas a minha fé é pequena. Meu irmão, quem já leu aquele versículo que Jesus falou assim, que a tua fé seja do tamanho do elefante? Quem já leu esse versículo? Ele falou que a fé podia ser do tamanho de um grão mostarda. Se eu pegar aqui na mão, quem está no terceiro banco, talvez aí não enxergue o grão. Sabe que está na minha mão, mas não enxerga. O que faz a diferença não é o tamanho da sua fé, é que você use a fé que Deus te deu. Ele falou, se você disser a esse monte, o que ele está falando é use essa fé. Porque conforme você usar, ela vai crescer. Ah, eu tenho... Deus nunca deu nível de decibéis de fé, medida de decibéis de fé. O caso Eduardo tem X, a irmã fulana tem Y, nada disso. O que ele quer é que o que ele te deu, porque ele repartiu uma medida de fé no coração de cada um. Todos nós temos uma medida de fé. O que faz a diferença não é o tamanho, é que você use a fé que Deus te deu. É o que vai fazer a diferença. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é isso? Uma coisa é devocional. Senhor, eu estou aqui na tua presença, glória a Deus. E Deus está derramando sobre a tua vida. Você está no quarto, você está numa praia, você está lá, sei lá, numa montanha. Isso é uma coisa. Orar sem cessar, que ele está dizendo, porque o orar devocional, ele tem um tempo e um local. Orar sem cessar é a todo tempo, em qualquer local que você estiver. Então, aonde você estiver, eu, por exemplo, eu oro, trânsito é um lugar que eu oro bastante, calçada, eu oro aqui direto, supermercado, né? Eu oro. Encontrei há pouco tempo o pastor Reginaldo no supermercado, né? Eu estava num canto, eu pego umas coisas, o horário de pegar outra, eu estava num canto e fui orar. Ele me encontrou, eu estava orando. Aí eu não dobrei o joelho, Senhor, vou me internar. Eu estou ali quieto, mas eu estou orando. Isso é fundamental, porque nós vivemos num tempo, meus irmãos, com pouco tempo, com engarrafamento. Então essas pequenas orações, quando você está ali no seu quarto, obrigado Jesus, que presença, alegria. Mas quando você está no engarrafamento, que alegria, que maravilha, uma fila de banco que não anda, e quando você vê que só tem 2 caixas, chegou a hora de um almoçar, não é, Tiago? E aí ele vai embora, e você vê que vai aumentando o número de gente. Você precisa, Senhor, é aquela oração de flash. Senhor, repreenda, cuida. Senhor, eu estou com pressa, verdadeiramente. Toque em alguém que vem aqui falar comigo. Você está mandando para Deus torpedo o tempo inteiro. E Deus está agindo. Porque o que você ligar aqui, Ele está ligando no céu. E quanto mais você falar com Ele, mais Ele gosta que você fale com Ele. Ore sem cessar. Por que vai fazer diferença? Quando eu chegar em casa, meu irmão, quando você chegar em casa, glória a Deus, chegou em casa, você dobrou seu joelho, mas são 10 da manhã, você vai esperar chegar em casa, 30 segundos pode te livrar você de alguma coisa, pode livrar alguém de alguma coisa. Um pecado que você cometeu, Senhor, me perdoa disso, glória a Deus. E Deus, meu filho, você está num ônibus, um calor tremendo, Deus, eu te perdoei. Vou esperar chegar em casa, que nada. O Senhor é em espírito e em verdade, como nós cantamos. Aonde você estiver, Deus está com você. Se você estiver lá no metrô, Deus está com você. Amém? E o último versículo, Filipenses 4:4, que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai. Essa é outra arma que aqui eu encerro, porque o horário já foi embora, mas nós ainda estamos aqui dentro. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Eu ganhei um carro. Eu estou o quê? Alegre. Você foi aumentado no seu trabalho. Você vai estar o quê? Está triste, meu irmão? Irmão, isso é a minha alegria. É a sua alegria. Você ganhou algo, foi beneficiado com algo. Você está o quê? Alegre. Agora, o inimigo atacando segunda, passa o mês atacando, te apurrinhando, te azucrinando, invadindo, querendo te destruir. Você vai estar alegre?
É impossível. Como, pastor? É impossível. Tem certeza absoluta. Porém, Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não é uma coisa humana, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não é porque é algo exterior, é algo no meu interior. É uma paz que excede todo entendimento. Porque quando eu recebo o carro, troco o carro, recebo uma bênção, eu já estou alegre. O que foi, meu irmão? Você está chorando? Acho que eu vou embora da igreja, eu ganhei um carro, foi aumentado no salário e ganhei uma herança. Já viu alguém falar isso? Que está indo embora da... Não. O cara está todo alegre. Você tem que segurar ele para poder sentar no banco, para poder começar o culto. Agora, por que nós precisamos da alegria do Senhor? É aquela alegria que você chega em casa exaurido, sem vontade nenhuma, você sabe que quarta-feira de noite tem um culto. Você fala assim: Senhor, a minha vontade é ficar aqui e desistir de tudo. Essa é a sua vontade e é a minha vontade. Mas no nome daquele que fez o céu e a terra, eu vou na igreja. E lá o Senhor vai me abençoar, porque é o que diz a tua palavra, que um dia aqui dentro vale mais do que 1000. O pardal encontrou casa, andorinho e ninho para si. E eu encontrei os teus altares. E Deus nunca despreza alguém que buscou o altar dele. Tanto é que Noé saiu, levantou um altar. Jacó perdeu tudo, pegou uma pedra, levantou um altar. Davi comprou um campo, levantou um altar. Levanta um altar, não quando tudo está bem. Deve levantar também, mas isso a gente levanta. Mas quando está na situação difícil, porque o inimigo não suporta. O inimigo range os dentes quando ele vê um crente que tem tudo para largar, mas ele levanta um altar ao Senhor. E diz: o Senhor me deu e eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. O inimigo não suporta isso, meus irmãos. Reúne todas as tuas forças. O que é isso? Eu não quero perdoar, eu quero pagar o mal com o mal, eu não quero me alegrar que eu estou no bagaço. Essa é a nossa vontade. Mas em nome do Senhor Jesus. Porque eu não aceitei Jesus, não me rendi a Ele, porque eu sou bom ou porque eu tive uma ideia. É porque o Espírito do Senhor entrou no meu coração e me mostrou quem eu sou. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. E para encerrar, para você ficar de pé, o livro do profeta Naum, como eu disse no início, ele alertava do que Deus ia cuidar e do que Deus ia consolar o povo. A consolação não vai te dar vitória, mas quando você está sendo atacado, uma consolação é bom, não é? Ajuda. O significado do nome do profeta Naum é Deus consola. Então eu vou dizer para você nesse momento, pedindo que você fique de pé, para nós orarmos, é que nesse momento que você vive hoje da tua vida, e cada um aqui tem um momento diferente, é que Deus te Naum hoje. Deus te console hoje. A consolação não vai te dar a vitória, mas a consolação é uma parte da vitória. É que você vê o cuidado de Deus com a sua vida. E Deus cuidou porque a Síria não invadiu. Amém, irmãos? Deus é fiel, vai sempre fazer a parte dele. Mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós venhamos nos posicionar. Senhor, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, por todas as vitórias que o Senhor já nos deu contra o inimigo. Todas. Uma a uma nós queremos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Quantos livramentos, quantas orações respondidas. Nós oramos também juntos aqui, meu Pai, porque sabemos, temos as nossas dificuldades, as lutas, mas alguns aqui estão passando esse período, esse maior ataque do inimigo. E nós oramos agora no Teu Espírito, unidos no Teu poder, para repreender todo o ardil de Satanás, para repreender toda a seta que voa de dia, para repreender todo o anjo de luz que vier disfarçado para atacar os irmãos, em nome de Jesus. Aqui e representando a sua casa. Queremos te agradecer por tua fidelidade, Senhor. Tu és fiel.
Mas nos ajuda, como foi pregado, para que primeiro nós venhamos guardar a fortaleza, a salvação, o nosso coração, a nossa casa, tudo aquilo que tu nos deste, meu Pai, que nós venhamos guardar, cuidar, que nós venhamos vigiar o caminho, meu Pai. Espírito Santo de Deus, coloca, Senhor, uma lâmpada que venha piscar, uma lâmpada vermelha que venha nos alertar do perigo. Fortalece os lombos de cada irmão aqui, Senhor. Alguns estão exaustos, cansados, exauridos. Senhor, se eles estão aqui, é porque eles foram ao Senhor. Eles falaram, vinde a mim. Eles ouviram essa palavra. Eles estão aqui na tua casa, debaixo das asas do Altíssimo. Fortalece esses irmãos, Pai. E ajuda para que nós venhamos reunir todas as nossas forças. Alegria do teu Santo Espírito. Orar sem cessar, sem esmorecer. No ônibus, no metrô, a pé, de carro, no supermercado, no banco, aonde estivermos. Senhor, me abençoa. Senhor, cuida da minha filha. Senhor, cuida do meu filho. Senhor, toca no meu marido. Alabaxuri, cantará, alabaçuri, anda. Faz a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar. É difícil, é horrível, não gostamos humanamente. Mas é uma arma poderosa, Pai, poderosa, porque o primeiro a ser abençoado somos nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres, porque maior é o Senhor. Não nos deixe pagar o mal com o mal, Pai. Não é fazer o que nós gostamos, é fazer o bem que vem do teu reino. É o bem que vem do alto. Todas essas armas, Pai, nós colocamos diante de Ti. O escudo da fé. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração e expressa minha alegria e o motivo desta para o seu louvor. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos. É a força do o refúgio. Abençoa o teu povo, Senhor. Guarda ele debaixo das tuas asas. Que tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado. Livra de todo o mal. E guarda, sela, marca essa palavra no espírito, no coração, na mente e na alma de cada um aqui. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória a Deus.